Geralmente, sabe, quando a gente pensa em apresentar uma ideia nova ou, tipo, vender um produto, tem sempre aquela expectativa meio reconfortante de que o processo vai ser perfeitamente lógico. Uhum, seria o cenário ideal, né? Exato. É quase como imaginar a medicina na sua forma mais básica, tipo uma radiografia. A pessoa cai, o braço dói, e aí a chapa mostra aquela linha branca toda irregular. É, o diagnóstico visual, bem direto. Total. O médico aponta com a caneta e diz: olha, aí está o problema. Quebrado ou não quebrado. A gente adora essa clareza, sabe? A gente espera que, ao apresentar um serviço inovador para uma diretoria, o valor pule na cara deles com a mesma nitidez de um osso fraturado numa luz fluorescente. O que seria maravilhoso, óbvio, mas o abismo entre essa expectativa e a realidade é, assim, exatamente onde a maioria das inovações morre. Pode crer. Porque quando a gente pisa no mundo real do comportamento do consumidor, ou até nas dinâmicas políticas de uma equipe de trabalho, essa tal máquina de raio-x pifa completamente. Dá a tela azul, né? Exatamente. O cenário de como as pessoas percebem valor não é nada binário. É um terreno super nebuloso, sabe? Cheio de vieses cognitivos e aquelas resistências que ficam bem ocultas. É uma zona cinzenta, absoluta. E, bom, é exatamente para navegar por essa neblina que eu dou as boas-vindas a quem está ouvindo a nossa exploração profunda de hoje. Eu estou super animado para isso. Ah, eu também tô super preparada pra gente entrar nesse assunto. É fascinante. E é fascinante porque a maioria das ideias brilhantes não fracassa porque a tecnologia é ruim, ou, sei lá, porque o designer é feio. Elas afundam porque quem criou acabou se apaixonando pela solução antes mesmo de entender a doença. Nossa, sim, um erro clássico. Muito comum. Então, hoje a gente vai desconstruir o material, que é tipo um guia estratégico de 4 pilares focado em evitar essa armadilha. É um roteiro tático para criar uma proposta de valor que não só faça sentido lógico, mas que realmente mova as pessoas à ação. E a gente vai olhar desde a teoria pura até um estudo de caso muito engenhoso de 2017, né? Isso aí. Mas antes da gente entrar nos passos, por que a nossa audiência deveria se importar com isso logo de cara? Então, a razão pela qual quem está nos ouvindo deve dedicar atenção a isso agora é bem pragmática. Hoje em dia, a barreira para criar algo novo, seja um software, uma consultoria ou até um canal de conteúdo, é tipo a menor de toda a história. Está todo mundo criando solução o tempo inteiro. Uhum. O que significa que a escassez não está mais na nossa capacidade de produzir. A escassez está na capacidade de capturar a atenção e provar utilidade real. Faz todo sentido. Entender como estruturar o valor do que se oferece é, assim, aquela linha tênue que separa o seu projeto de ser ignorado como ruído de fundo ou dele se tornar uma ferramenta totalmente essencial na vida de alguém. Beleza, vamos desconstruir isso então. Porque antes mesmo da gente cogitar usar a palavra solução, a gente precisa olhar para o primeiro pilar dessa estratégia do nosso guia de hoje, que é a fase de definição do problema. Que já emenda direto na fase de avaliação, né? Exato. O texto tem uma frase de efeito crucial que diz que um problema bem definido é um problema meio resolvido. Parece clichê, eu sei, mas a mecânica por trás disso é o que importa. O que realmente significa, na prática, definir a dor antes de tentar curar. Significa resistir àquele impulso ao que a gente chama de viés do inovador. A natureza humana adora construir coisas, sabe? Dá aquela sensação boa de progresso imediato. Isso. Então, a tendência natural de uma equipe é olhar para uma tecnologia ou uma habilidade que eles têm na mão e perguntar, tipo, o que a gente pode fazer com isso? Eles criam um martelo incrível, super sofisticado e depois saem correndo igual loucos atrás de pregos. Muito bom. E a definição inverte essa lógica. Inverte total. O pilar da definição exige que você isole a raiz da dor do usuário com precisão cirúrgica. E tem um detalhe, a dor quase nunca é a primeira coisa que o cliente te fala. Como assim? Dá um exemplo. O cliente pode chegar e dizer que o problema é meu relatório demora muito para ficar pronto. Mas a dor real, a dor estrutural lá no fundo, é a falta de integração dos dados da empresa.
Se você não cava até essa raiz, você vai acabar criando uma ferramenta incrível só para acelerar um relatório que é inútil. Nossa, sim. Mas, calma aí, me permite fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Vai em frente. Muitas vezes, o cliente, ou até o mercado como um todo, nem sabe que tem um problema. Pensa, sei lá, no clássico caso do smartphone antes dele existir. Ninguém estava na rua reclamando ativamente que não conseguia acessar a internet no celular. Como é que a gente define uma dor que é completamente latente e inconsciente? Se conectarmos isso com o panorama geral da inovação, a gente percebe que, até mesmo nessas dores mais latentes, já existe um problema lá sendo resolvido de um jeito super ineficiente. Ah, entendi. Pensa antes do smartphone. As pessoas já precisavam de informação enquanto estavam na rua. Elas, ligavam para assistência de listas telefônicas, andavam com aqueles mapas de papel imensos no porta-luvas. Nossa, os guias de rua. Eu lembro disso. Carregavam agendas de couro pesadas. A dor real era a fragmentação logística da nossa vida cotidiana. O problema estava lá o tempo todo, só estava mascarado porque a gente simplesmente aceitava aquele status quo. A gente achava que a vida era assim e pronto. Exato. E é aí que o material nos leva para o segundo passo, a avaliação. Uma vez que você desmascarou o problema, seja ele super explícito ou latente, você tem que avaliar o seguinte: o quão atrativa e única a sua solução para curar essa ferida específica. Ou seja, não basta a sua solução ser tecnologicamente superior. Ela tem que ser o antídoto direto para o veneno que você acabou de isolar. Perfeito. Se a gente voltar para a minha analogia médica lá do começo, se o médico descobre que a sua dor de cabeça constante não é, sei lá, estresse, mas sim astigmatismo, não adianta nada ele te prescrever um analgésico mais revolucionário, mais caro, que foi desenvolvido no laboratório da NASA. A solução falha na avaliação porque ela não combate a raiz diagnosticada. O paciente precisa de um óculos, não de um remédio. Exatamente isso. A genialidade dessa ordem cronológica de primeiro diagnosticar e depois avaliar a cura é que ela te impede de desperdiçar anos da sua vida desenvolvendo um remédio incrível para uma doença que simplesmente ninguém tem. Fantástico. E a etapa de avaliação que o texto propõe exige uma honestidade brutal da equipe, sabe? Você tem que olhar para a sua solução e perguntar com franqueza se aquilo realmente ataca o epicentro do problema ou se só dá um alívio para um sintoma superficial. É um filtro de vaidade, não é verdade? Total. É uma filtragem de vaidade pura. A maioria das propostas de valor fracassa nessa fase porque a equipe avalia o próprio produto olhando para os concorrentes diretos e não por problema do cliente. Ah, tipo, o meu software é 20% mais rápido que o da empresa concorrente. Isso. Só que o cliente não está nem aí para a velocidade relativa do sistema. Ele só quer saber se o problema dele foi resolvido. Cara, essa miopia de focar na concorrência em vez da dor é exatamente o que joga a gente para a próxima fase crítica desse guia. Sim, o terceiro passo. Porque vamos supor que a gente fez tudo direitinho até agora. Diagnosticamos o problema perfeitamente, criamos a solução que ataca a raiz e ela passou pela nossa avaliação super rigorosa. O paciente precisa do remédio e o remédio funciona. Mas e se ele simplesmente se recusar a engolir a pílula? Ah, o fator humano. Exato. O comportamento humano adora a inércia, né? Como é que a gente supera o fato de que as pessoas odeiam mudar seus hábitos, mesmo quando a mudança é obviamente para melhor? E isso nos leva para o terceiro pilar estratégico, que é medir. Medir o esforço contra o benefício real. E esse, honestamente, talvez seja o ponto onde a maioria das boas ideias morre na praia. O modelo exige que você meça não só o custo financeiro do que está vendendo, mas o custo relativo, o custo cognitivo da adoção. Explica um pouco mais essa parte do custo cognitivo. É que rola uma equação silenciosa que todo ser humano faz antes de adotar qualquer coisa nova. A gente pensa, será que o benefício essencial que eu vou receber é significativamente maior do que o esforço que eu vou ter para implementar isso na minha rotina? O tal do benefício essencial percebido pelo cliente. Isso, o foco aqui tem que ser totalmente desviado daquelas funcionalidades técnicas do produto e ir direto para esse benefício percebido. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, na teoria, focar em benefícios e não nas funcionalidades é tipo a regra número 1,
que a gente aprende em qualquer aula básica de marketing. É o famoso não venda a furadeira, venda o buraco na parede. Exatamente. Mas na prática, o bicho pega pesado. Especialmente se a gente pensar no mundo corporativo, nas vendas B2B. Pensa comigo, quando uma empresa gigante vai comprar um software novo, o departamento de compras lança um pedido de proposta, que é basicamente uma planilha gigantesca exigindo um checklist de centenas de funcionalidades técnicas. Eles querem saber se faz A, B, C e D. Pois é. Então, como é que essa teoria de medir apenas o benefício percebido sobrevive a esse choque de realidade, num processo de compras tão engessado e tão bitolado em especificação técnica? Isso levanta uma questão importante porque revela bem a diferença entre a mecânica de uma compra e a psicologia da adoção. Tá, e como o texto separa as duas coisas? É verdade que no B2B o pessoal de compras vai exigir aquele checklist de funcionalidades para justificar o orçamento, para mitigar risco legal. Isso é o que o produto faz. As funções. Só que o decisor de verdade, sabe? Aquele gestor da área que está lá sofrendo com o problema no dia a dia, ele está comprando o benefício. O checklist abre a porta para você entrar na empresa, mas é a sua proposta de valor que fecha o negócio real. E o mais crucial do guia é a adoção verdadeira pela equipe que vai usar aquele software todo dia depende inteiramente desse esforço relativo. Mas como assim o esforço relativo? É o preço, não é o custo de mudança. Imagina que a nova ferramenta tem 50 integrações fantásticas, tipo funcionalidades perfeitas no papel. Mas ela exige que o funcionário mude completamente a interface que ele já usa há 5 anos, faça 3 treinamentos longos e adicione mais 2 cliques para cada tarefa de manhã. Nossa, o esforço cognitivo vai lá pro teto. Dispara. O cérebro humano interpreta tudo isso como um baita atrito. E se esse atrito percebido for maior do que o benefício prático que o usuário vai sentir, cara, a ferramenta vai ser boicotada. O sistema é comprado, aprovado, mas vira uma cidade fantasma dentro da empresa. Perfeito. A métrica de ouro do material aqui é reduzir o esforço de adoção a um nível tão, mas tão baixo que o benefício pareça uma vitória muito fácil, logo de cara. Cara, isso é profundamente esclarecedor. Então o esforço não é só a etiqueta de preço. É o pedágio psicológico, é a curva de aprendizado chata, o estresse de ter que mudar de hábito. E o benefício também não é só uma frase bonita tipo aumentar o ROI. Não, o benefício é tipo, eu vou conseguir sair do trabalho às 6 da tarde em vez das 8 da noite. Isso. A balança tem que pender de forma bem agressiva para o lado do benefício para conseguir quebrar essa força gravitacional da inércia humana. Com certeza. A gente estabeleceu muito bem a base lógica até aqui com os 3 primeiros passos: definir, avaliar, medir. Mas o que torna essa estratégia totalmente tangível é o 4º e último passo: construir. Construir a proposta e colocar ela na prova de fogo contra as alternativas que já existem. E é aqui que o material nos entrega um estudo de caso muito específico de 2017. O caso da Quicken. Sim, a ferramenta de gerenciamento financeiro. Conta pra gente como eles materializaram tudo isso. Claro. Essa etapa de construir é onde a gente amarra todas essas dimensões psicológicas numa narrativa que o cliente entenda de cara. O modelo pede para você definir quem é o alvo, mapear exatamente o que deixa ele insatisfeito com o que ele usa hoje e aí apresentar o seu produto criando um baita contraste. E esse caso da Quicken, na campanha de verão deles lá nos Estados Unidos, é assim uma aula magna de framing comportamental. Vamos mergulhar nessa genialidade da dor que eles isolaram então. Porque, pensa bem, quando você vai vender um software de orçamento e impostos, quais são os meses mais óbvios para uma campanha? Janeiro, por causa das promessas de ano novo, ou na época de declarar o imposto de renda, né? Exatamente. Mas o que a Quicken fez? Eles lançaram a maior promoção deles no meio do verão. O que parece não fazer sentido nenhum no começo. 0 sentido. Mas o motivo é porque eles definiram o vilão da história de um jeito muito sagaz. Eles viram que a insatisfação do cliente não era só uma frase genérica tipo gerenciar dinheiro é difícil. Não, eles foram muito mais específicos. Eles isolaram a seguinte dor: passar os meses mais gostosos de verão trancado num escritório escuro,
caçando um monte de recibo de papel amassado e brigando com planilhas de Excel enquanto todos os seus amigos estão lá fora, na praia, fazendo churrasco. O fascinante aqui é como eles manipularam o conceito de custo de oportunidade. O guia destaca muito isso. Eles pegaram uma tarefa que já é universalmente detestada, que é a contabilidade, e jogaram ela num contexto onde perder tempo dói muito mais, que é o seu momento de lazer, o verão. O peso emocional triplica. Eles elevaram o custo da inércia. As planilhas de Excel e os recibos deixaram de ser só ferramentas antiquadas, sabe? Eles se tornaram os grandes ladrões do seu verão. É a criação de um contraste emocional gigantesco. E aí entra a promessa que eles construíram, que o texto cita como desde orçar suas férias de verão até planejar o futuro, fazemos com que gerenciar seu dinheiro seja muito fácil. É uma promessa poderosa. Muito. E observa como eles conseguiram traduzir capacidade técnica pura, as funcionalidades do software, direto em benefício que o cliente consegue respirar. Exatamente. E se a gente desconstruir essas características técnicas que a Quicken promoveu nessa campanha, dá para ver a regra do esforço versus benefício sendo aplicada com muita perfeição. Eles não ficaram falando de código, né? Nada disso. Eles não citaram algoritmos de reconciliação de contas, nem nada chato. Eles focaram em 3 pontos básicos: integração de metas, tipo economizar para a própria viagem, segurança de nível bancário e o principal, acesso instantâneo de qualquer lugar usando dispositivos móveis. E por que o dispositivo móvel é a grande jogada deles para o verão? Porque ataca direto no coração da dor que eles mesmos definiram no primeiro passo. Sair do escritório? Isso. Se a dor diagnosticada é estar preso no escritório em julho, a cura não pode ser só uma planilha de Excel mais bonitinha para você instalar no desktop de casa. A cura real é você poder monitorar seu orçamento debaixo do guarda-sol na praia pelo celular. O recurso técnico é o tal do aplicativo em nuvem, mas o benefício essencial percebido é a liberdade geográfica. E tem o ponto da segurança que você mencionou. Eles não jogaram essa palavra só para cumprir um checklist corporativo chato. Imagina a carga cognitiva do usuário. Se eu vou gerenciar todo o dinheiro da minha vida pelo celular, no meio de uma viagem para a praia, o meu maior medo inconsciente é ser hackeado ou perder o celular na areia. Faz todo sentido. Então, quando eles garantem uma segurança extrema, eles abaixam muito a percepção de risco, o que, por consequência, diminui lá embaixo aquele atrito de adoção que a gente explicou antes. Eles zeraram o esforço cognitivo, porque, vamos ser honestos, usar o Excel nas férias exige um ritual, né? Você tem que sair do sol, ir para o quarto, ligar o notebook, tentar lembrar das fórmulas, perder um tempão. E usar o Quicken só exigia abrir um app seguro por, 3 minutos entre um mergulho e outro no mar. Exato. O benefício percebido ali, que era ter o seu tempo de volta, ter paz mental, simplesmente aniquila qualquer esforço que o cara teria para mudar de sistema. Eles não estavam vendendo uma calculadora ou um programa de computador. Eles estavam vendendo a liberdade de ir para a praia. Ao contrastar essa solução móvel super leve com a alternativa pesada e frustrante que era o status quo, a proposta de valor deles deixou de ser uma oferta de tecnologia e virou uma oferta de estilo de vida. E eles conseguiram isso seguindo rigidamente o roteiro de 4 passos do material de hoje. Então, o que isso tudo significa para quem está ouvindo a gente, no final do dia? Se a gente afastar a câmera e olhar para tudo que a gente explorou, a gente montou uma bússola de 4 direções. E quais são os 4 pontos principais para a gente amarrar? Primeiro, a definição. Resistir àquele impulso de já sair construindo a primeira ideia que vem à cabeça e focar em escavar o problema até achar a raiz cirúrgica da coisa. Segundo, a avaliação. Ter aquela honestidade brutal para julgar se a ideia realmente cura essa dor e ignorar o canto da sereia de ficar enfiando funcionalidade só para bater na concorrência. Isso. E o terceiro, a medição. É entender que a gente é movido por inércia, né? O benefício real e prático tem que obliterar qualquer custo mental ou curvinha de aprendizado que a sua solução tenha. E por último, quarto, a construção. Desenhar um contraste tão dramático entre o quão ruim é a situação atual do cliente e o alívio gigante que a sua solução traz, que a escolha passe a ser simplesmente
óbvia. Super poderoso contra aquela arrogância natural de quem cria as coisas. Obriga o líder do projeto a sair um pouco do seu próprio ecossistema de paixão pela própria ideia e pisar descalço lá no terreno das frustrações reais de quem vai usar aquilo no dia a dia. Essa empatia estruturada muda totalmente as regras do jogo. E, cara, isso nos leva a uma reflexão final, sabe? Algo para quem está ouvindo levar para a própria realidade amanhã mesmo, muito além do mundo de vender software ou de lançar uma startup. Aonde você quer chegar com isso? A gente viu como a arquitetura cuidadosa desses 4 passos transformou uma coisa chata, que é gerir dinheiro, numa promessa de um verão incrível. Mas e se a gente aplicasse essa mesmíssima lente da proposta de valor às nossas próprias carreiras? Olha, essa é uma aplicação que pouquíssimas pessoas consideram. A grande maioria administra a própria carreira como se estivesse preenchendo aquele pedido de compras corporativo que a gente falou, só listando funções. Perfeito. Pensa nisso, quem está aí nos ouvindo. Da próxima vez que a gente sentar numa cadeira para uma entrevista de emprego, ou quando tiver que defender um projeto pessoal para uma diretoria, o que a gente costuma fazer? A gente despeja um catálogo. A gente despeja o currículo, que é um desfile de característica técnica. Ah, eu sou fluente em inglês, eu tenho 10 anos de experiência, eu domino esse software aqui. Mas a empresa não quer contratar uma lista de funcionalidades. A gente não é um checklist. A empresa tem uma dor oculta, né? Um processo que sangra a caixa, um gargalo na equipe. Exato. E será que na entrevista a gente está diagnosticando esse problema antes de começar a falar de nós mesmos? Será que a gente está medindo o alívio que a nossa chegada vai trazer contra o risco deles contratarem a pessoa errada? É uma ótima provocação. Não basta ser o remédio mais potente na prateleira da farmácia. O impacto real acontece quando a gente consegue ler a radiografia do outro, apontar direto para a fratura que ele nem sabia que tinha e provar que nós somos a cura exata para aquela dor que não deixa eles dormirem em paz. Sem dúvidas. Muito obrigado pela companhia nessa jornada por essas águas mais complexas do comportamento da estratégia. Pessoal que acompanha a gente, continuem questionando o que parece óbvio. E até a nossa próxima exploração profunda.